noite, igreja. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um live. Por conseguinte, é o último live do ano, onde o pastor vai estar a ministrar, vai estar a nos ensinar temas bastante relevantes para o nosso crescimento espiritual e, sobretudo, para a nossa verdadeira adoração ao Senhor. Eu, ano passado, num dia como este, dia 31 de dezembro, infelizmente eu passei numa UTI. E toda vez que nós chegamos no mês de dezembro, não vou dizer toda vez porque esse é o primeiro ano, na verdade, dizer que todos os dias do mês de dezembro tem uma meditação muito profunda logo pela manhã. Porque, coincidentemente, eu anotei, coincidentemente não, na verdade o Senhor tinha falado comigo e eu anotava todos os dias de como eram as manhãs, como eram as tardes. E hoje, quando eu acordei, eu disse: ei, Senhor, eu me lembro que no dia 31 fiz um pedido. E realmente o Senhor respondeu. Como poderia ser grato ao Senhor? E, de facto, esse é o sentimento que eu carrego durante esses últimos dias. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Dizer que estava na UTI pode parecer que, ou para quem não sabe, foi por meras circunstâncias. Não, é porque eu tinha o meu filho em estado de coma. E ele hoje está bem. E por isso eu sou grata ao Senhor. Então, dizer que hoje é um grande dia, porque o Senhor fez grandes coisas e achei importante partilhar isso com vocês. E então, por favor, estejam atentos, sejam gratos e deem o vosso verdadeiro louvor, a vossa verdadeira adoração ao Senhor. Amém? Pastora Catiana, seja bem-vinda ao dia 31 de dezembro. Aleluia, amém, Ludmila. Boa noite a todos que nos ouvem nesta noite. Na medida que te ouvia, Lud, algo que subiu ao meu coração em como no dia 31 de dezembro do ano passado eu fui ter contigo, ou falamos, não tenho bem certeza. Porém, ouvir o teu testemunho sobre a questão da tua meditação é algo que na semana passada eu meditava diante do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem dado. Muitas das vezes, muitas pessoas chegam ao dia 31 a ponderar aquilo que foi, que fizeram, que não puderam fazer, o que será o próximo ano. Mas acho que a base de tudo é nós confiarmos nele e agarrarmos-nos unicamente dele, que sabe e faz todas as coisas naqueles que nele esperam. Então, nessa noite, o meu desejo é que cada um de vocês aí em casa, verdadeiramente, independentemente, a Lud referiu que ela é grata porque o Senhor ouviu a oração dela e o Senhor respondeu. E quando o Senhor não responde, como é que nós reagimos? Acho que isso é um ponto importante a tentarmos diante do Senhor. Porque muitas das vezes a resposta do Senhor poderá não ser conforme nós esperamos, mas certamente a melhor para cada uma das nossas circunstâncias. Então, que nessa noite, ao ouvirmos a palavra, o que o pastor Mauro vai trazer para cada um de nós, o que ele nos vai ensinar, verdadeiramente possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, abraçando a palavra com fé. E no domingo, a Daniela e a Jurema falavam sobre a palavra que o Senhor deu no início do ano, que Ele arrebataria a sua igreja. Então, que possamos ser gratos, porque diante de todas as circunstâncias, Ele nos arrebatou. Ele não disse que não haveria lutas, Ele não disse que não haveria choro, mas Ele disse que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Então, nessa noite, agarremos-nos à palavra que o Senhor vai trazer para nós e que verdadeiramente possamos ter gozo naquilo que Ele está a fazer. Lembro-me que na semana passada algo que o pastor Mauro me disse foi que o gozo está em nós. Está escrito e nós sabemos. Então, que possamos trazer à memória aquilo que o Senhor fez, aquilo que nos traz esperança, pois o gozo está em nós. O reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, é fé em Deus, é gozo naquilo que o Senhor tem liberado sobre cada um de nós. Amém, amém. Pastor Mauro, seja bem-vindo ao dia 31. Seja bem-vindo para nos dar mais da palavra do Senhor ao dia de hoje. Não gostei. Não gostei. Boa noite a todos. Propositado, dia não 31. Não gostei. Boa noite, glória a Deus, amém. Não gostei mesmo, sabe por que eu não gostei? Não. É melhor fazer uma outra abertura do programa. Não gostei. Chegaram no dia 31. Dia 31. Chegaram no dia 31. Amém, glória a Deus. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, certo? Amém. Só que hoje é um dia pesado em citar certas escrituras. Uma delas, até aqui nos ajudou o Senhor.
O Senhor sempre vai me ajudar no dia 1 de janeiro, quanto Ele vai me ajudar no dia 31 de dezembro. Então, Deus não está circunscrito nem limitado ao calendário juliano, ou ao calendário gregoriano, ou ao calendário dos homens. Ele está limitado e circunscrito, assim, passando a dizer, a sua palavra. Então, como a Catiana dizia, Lud, o que acabaste de mencionar, lembrei-me nesse dia em que eu olhei para ti e eu te disse, eu não tenho mais nada para te dizer. Eu já te disse tudo que é para ser dito. E nesse mesmo tom daquilo que eu te disse, parecia ser indelicado. Porque é uma mãe que está num momento aflito e é uma mãe que tem a confiança dela no homem de Deus que o Senhor lhe indicou. Ela não veio ter comigo porque eu ia contar uma anedota, ela veio para ouvir algo da parte do Senhor. Ela não veio porque ela estava abatida, queria ser animada ou distraída, entretida. Então, uma grandíssima responsabilidade, tanto quanto foi naquele dia, tanto quanto é hoje, pregar uma mensagem que talvez não seja tão popular, até porque a expectativa que as pessoas têm em torno dessas festas, quanto naquele dia. E eu olhei para ti, eu lembro-me fisicamente onde eu estava na cozinha, e eu disse, eu não tenho mais nada para te dizer. Pode não ser muito pastoral, mas é espiritual, é profundo, no sentido de que se o ano, e se vocês quiserem, apliquem isso agora, para essa mudança de ano. O ano mudar, a noite passar, nada muda depois de Deus ter enviado a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra não volta para si vazia até que ela cumpra aquilo que são os seus desígnios. Então, aos meus caros amigos, colegas, pastores, que hoje, quase que forçados ou cegamente manipulados, forçados a ter que dizer algo da parte do Senhor, porque a expectativa do povo que vai ter com Ele, para ouvir algo novo, na virada do ano, mas Ele é o mesmo em 2024 quanto Ele será em 2027. Não vai mudar. Então, a ideia dessa expectativa versus a nossa posição, ela gera assim uma questão. Não é que queira ser indelicado, mas te convido nessa noite a ouvir a mensagem com ouvidos inclinados para aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus disse: o mundo jaz no maligno, e quanto ele jaz. Só que hoje a ideia é te tirar do mundo, tanto quanto o mundo tem que sair de ti. Para que você então compreenda a palavra e você entenda como Paulo disse, para estarmos aptos a dar uma resposta da razão da nossa fé. Você esteja firmado em Cristo e não mais em preceitos que o mundo tem e que o mundo traz. Amém? E amém. No passado, muitas das vezes foi-me perguntado, pastor Mauro, nós não vamos ter culto da virada? Eu disse, não. Não vamos fazer isso da virada? Eu disse, não. Eu entendi em Angola, de 19 anos que ministro em Angola, que é um extremo desafio ter culto de Natal, culto da virada. É um desafio enorme. Por quê? Porque o povo que se diz cristão não está firmado na verdade. E nessa noite eu quero te ajudar a estar firmado na verdade. Para uns, o Natal já passado, já há dias, mas para uns o Natal é dia da família. Então, se você se atrever a ter um culto do Natal, você corre o risco de ficar sozinho com a tua família lá no altar, porque eles estão com a família deles. Então, para que a gente não caia nas distrações que este mundo tem, olhamos para aquilo que é a visão celestial e possamos então ser obedientes a essa visão celestial e não naufragarmos na nossa fé por causa das crenças e festas populares. Nessa noite eu vou falar sobre festas e crenças populares, mas eu quero trazê-las
numa perspectiva bíblica, começando no livro de Colossenses. Antes disso, podemos orar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua glória, pela tua palavra. Obrigado pela vida das irmãs que me acompanham, fidelidade que elas têm. O Senhor sabe quanto é necessário para que elas possam estar aqui. E assim eu te louvo pelo encorajamento que tens lhes dado e a graça que tens lhes mantido, tanto quanto aqueles que me ouvem. E que onde ouvir essa mensagem, que eles possam ser cheios de sementes frutíferas, para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus. Porque o Senhor virá buscar uma igreja frutífera. Amém? O Senhor virá buscar uma igreja cheia de frutos. Deus voltará para uma igreja, uma noiva frutífera. Ele não virá para nos amaldiçoar como a figueira foi amaldiçoada. Ele virá porque nisso é glorificado o Pai, que dês muito fruto. Que dê muito fruto. Colossenses capítulo 3, mas eu gostaria, vou fazer só uma inversão rápida. Podemos ler rapidamente Abacuque capítulo 3 e passar para Colossenses depois. Tempos atrás foi partilhado comigo uma visão de um julgamento. E havia uma voz que pedia para sair. Mas o juiz dentro da sala dizia que não podia ser solta a pessoa. E o juízo ou o julgamento era pronunciado na base de frutos. E nisso foi dito a essa pessoa que partilhou o sonho comigo. Por essa razão, pastor Mauro vos ensina o que vos ensina. Para que vocês não sejam julgados pela falta de frutos. Nós não seremos julgados, queridos irmãos, porque pecamos no passado. Porque Cristo já julgou o pecado sobre si mesmo. Nós fomos perdoados. Mas a pergunta é o que nós fazemos com o perdão, os frutos dignos de arrependimento. Esses é que glorificam a Deus. Nós seremos julgados pelos frutos ou pela esterilidade. Não se esqueça nunca disso. Então, foco e inclina o teu coração em ser frutífero. Como está escrito no livro de Abacuque, capítulo 3, 17 ao verso 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Todavia eu me alegrarei. Se 2024, segundo o padrão do mundo, não fostes frutífero, em 2025, todavia, você deve se alegrar. Você deve se exultar no Deus da tua salvação. Você deve se focar naquilo. Como Davi disse, restitui, ó Deus, em mim o gozo da tua salvação. Ela é eterna. Nós ficamos hoje de 12 meses no ano, de janeiro a fevereiro, perdão, são 2 meses, de janeiro a dezembro, com a expectativa de que dessa vez vai acontecer, e não aconteceu. Uns dizem, o ano começou bem, esse ano terminou mal, esse ano já começou mal. Queridos irmãos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida. Aleluia. Eu não estou limitado a janeiro nem dezembro. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a... Aleluia! É isso que eu quero que você capte. Que ainda que não haja fruto na vida, a figueira minta. O Deus da tua salvação não mentiu. Amém? A nossa aliança, a salvação que temos, ela é eterna. Ela não expira em dezembro. A salvação é o compromisso dele com a tua alma. Deus está no controle. O que eu quero trazer nessa noite é uma mensagem que te livra do roubo da esperança que temos em Cristo.
Colossenses capítulo 3, no versículo 13 em diante. Aleluia. Amém. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastora Catiana, acho que nós estamos no versículo errado. Colossenses 2, amém? No versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Glória a Deus. Até aqui. Despojando os principados e potestades. Paulo disse, Cristo na cruz perdoou nossas ofensas, despojando principados e potestades que nos prendiam por causa das nossas ofensas. O meu pecado, me separando de Deus, me tornei servo do meu pecado e servo do mestre do pecado. Então, principados e potestades, como nós lemos em Efésios 4, subindo ao alto, levou cativo aquilo que nos levava ou nos mantinha no cativeiro. Então, principados e potestades, fez deles, ou expôs-los publicamente e deles em si mesmo triunfou. Logo, Cristo está acima da crença popular. Cristo está acima e não é para ser imiscuído na crença popular. Mateus 17, Pedro e os outros, vendo Moisés e Elias, disseram, bom estarmos aqui. Façamos uma cabana, uma tenda, para que os três possam permanecer ali. Então, o que Pedro estava a fazer? E o que teria acontecido se aquilo se realizasse? Ali naquele momento, eles não desceriam mais. Porque bom era estarem ali, onde estão Cristo, Moisés e Elias. O que Pedro fez? Colocou Cristo no meio dos outros dois. Depois, o que poderia ter acontecido? Peregrinação. Todos os povos viriam, todo Israel viria, lembrando-nos que Moisés não se foi, ou não se achou o corpo de Moisés. Por que Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse achado? Porque haveria sido transformado como no lugar de peregrinação, assim como é em Meca, na Arábia Saudita, sobre a morte de Maomé. Logo, quando Deus não permitiu o corpo de Moisés ser achado, era para evitar essa peregrinação e festa popular. Primeiro ponto. Se Moisés, Elias, ficassem com Cristo, anularia
a soberania de Cristo. Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente, importa que eu seja levantado. E quando for levantado, atrairei todos os homens a mim. Logo, Jesus está acima. Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, que anunciaram a vinda do Cristo. E ele foi dito, esse Cristo que vistes subir, há de descer. E o tempo e os céus lhe guardam até que todas as coisas sejam restauradas. E nós estamos hoje a viver os tempos em que, pelo seu próprio poder, o Pai estabeleceu, amém? Como está escrito em Atos capítulo 3, verso 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O que eu acabei de falar aqui pode ser assim meio bagunçado, mas não é tão bagunçado quanto parece, mas é realmente a falta de entendimento, como Paulo disse aqui, de balde inchado na sua carnal compreensão. Muito cristão hoje, a eclésia, tem uma compreensão carnal do entendimento de que Cristo na cruz fez, ignorando que Jesus venceu principados e potestades, e hoje a sua igreja, a sua noiva, deveria reinar acima destas coisas e não se imiscuir dentro delas. Logo, se eu aprovaria as festas populares cristãs, lógico que não. Então, vamos, nessa noite, entender o porquê que Paulo disse no versículo 16, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. No tempo de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos registros em que se aborda a questão de Jesus curar no sábado, a questão de Jesus operar ou trabalhar no sábado. Se Cristo tivesse nos dias de hoje, que ele não está, mas sim representado pela sua igreja, o assunto hoje, se Cristo tivesse fisicamente, seria se Jesus celebraria o Natal e Ano Novo. Ou por que Jesus não celebra isso? Quando Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que Deus era Deus, o Senhor do sábado. Nos dias de hoje, a questão é, se celebram o Natal de Cristo, é porque o Redentor que Deus prometeu veio. E se o Redentor veio, ele veio para morrer naquela cruz, aonde ele levou cativo principados e potestades. Tais principados e potestades, que são os que influenciam a cultura de povos e a crença de povos, foram vencidos. Logo, Cristo não estaria na celebração de crenças influenciadas por principados e potestades. Então pergunto, por que a igreja hoje faz parte disso? Aonde é que está escrito na Bíblia o culto da virada do ano? Qual é a base teológica por detrás disso? O que as Escrituras dizem? Absolutamente nada. Mas então por que nós temos, e pela cidade e pelo mundo inteiro, vigília da virada? Porque os nossos caros, se sabe, não o fizerem, os que aqueles que supostamente aceitaram Jesus vão voltar para as festas do Réveillon. Eu te proponho que, porque muitas igrejas não têm, ou as igrejas, ou eu, que não tendo culto, vigília do ano, muitos irmãos nossos vão fazer parte de uma vigília de uma outra igreja. Não tem nada contra o facto de ser outra igreja. Mas eles vão fazer parte para dizer, não, assim eu não me sinto tentado a ir para o mundo, para uma festa do mundo. Se você se sente tentado a ir para uma festa do mundo, é porque você crê na doutrina da virada do ano. Que é exatamente a crença popular que eu me refiro. Quem criou e de onde começou a ideia de festa de fim de ano?
No século IV, Júlio César, o imperador romano, estabeleceu então o calendário juliano, onde janeiro é a celebração ou é dado em homenagem ao deus pagão Jano, de onde vem o termo januário, que é nada mais, nada menos, se você quiser pesquisar na internet, um rosto, um busto que tem um rosto para trás e um rosto à frente. Aquele que olha para trás e que olha para frente. Logo, é daí as expressões boas entradas, boas saídas. Desculpa, eu não sou do mundo. Aceitei Cristo. Mas por amor a vocês, nessa noite, eu vou vos explicar o que é que significa. Eu não participo desse tipo de coisas. Não vai ter champanhe, vou dormir cedo, vou dormir cedo, dependendo se calhar vou ficar com meus filhos, vou ficar a jogar com eles, vou comer com eles, vou conversar com eles, vou aproveitar o meu tempo com eles. Ok? Mas eu não faço parte disso. Eu não tenho expectativa de que o próximo ano vai ser melhor. Eu tenho a expectativa de que Deus vai cumprir a palavra que está na minha boca. Eu tenho a expectativa que a palavra que Ele deu não volta para si vazia. Eu tenho a expectativa que Ele não precisa de me dizer mais nada. Basta só eu crer naquilo que Ele já me disse. Então, mas alguém vai dizer, mas pastor, então a vossa vida assim tão religiosos, a vossa vida não tem gozo. Espera ainda. O gozo que você crê é numa falsa expectativa de que vamos esquecer o passado, algo. Você deve dinheiro hoje, vai dever amanhã se você não pagar. Qual é o gozo que você tem nisso? Pronto. Preste bem atenção. Nós vivemos pela palavra que Deus nos deu. Nós não vivemos por celebração de festas. Mas, pastor, nós acabamos de ler aqui na Bíblia sobre ninguém vos incomode sobre celebração de festas. Por que Paulo disse isso? Pudéssemos ler Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Lembre-se que o mundo jaz no maligno. Mas em Deuteronômio 16, no versículo 15 e o versículo 16, lendo nós, Moisés aborda sobre a celebração de festas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das suas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano todo o varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Amém. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas. Pães asmos, ou pães sem fermento, festa da colheita e festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens deveriam, diante do Senhor, comparecer no lugar em que Deus escolheu. Foi o que acabamos de ler. Ok. Só que todas estas celebrações, vamos olhar agora para Colossenses capítulo 3, ou capítulo 2, verso 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando nós olhamos e vemos o que significa cada festa, entenda a cultura judaica. Deus deu-lhes uma palavra, uma profecia lhes foi dada, logo eles tinham que celebrar para não se esquecer. Querem trazer à memória aquilo que é a esperança que estava por vir. Nós temos a esperança que veio. Antigamente eles colocavam uma pedra dizendo Eben, pedra, Ezer, Eben Ezer. Cristo é essa pedra. Aquela que eles celebravam era simbólica da realidade que hoje temos. E hoje tenho o privilégio de poder partilhar contigo e poder anunciar Cristo, a minha pedra, a rocha da minha eterna salvação. Nele estou fundado. Colossenses, ou 1 Coríntios 3, ninguém pode colocar outro fundamento. Esse já está posto. Nele eu fui fundado. Nele eu estou firmado. Agora, a festa do pão asmo, pão sem fermento. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento é pão velho. Jesus disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Então eles estavam a celebrar aquele pão que estava a vir sem falsidade. Ele. Depois nós vemos a festa da colheita. A festa da colheita que nós lemos agora, por exemplo, em Atos, o que está escrito,
que depois do sacrifício da Páscoa, vinha 50 dias depois o Pentecostes, que é o Pentecostes. Infelizmente, para o religioso hoje, o Pentecostes é um movimento espiritual. Não, não é. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, o início da colheita agrícola. Pentecostes não é um ato, não é um desígnio, assim como a cruz, não é um símbolo religioso. A cruz, quer dizer, se vocês ouvissem isto da boca de um historiador ateu, ele ridicularizaria a igreja. E eu estou a resgatar a igreja. A cruz era um símbolo de punição, de castigo máximo do Império Romano. Nunca foi símbolo cristão. Não. O símbolo cristão é o selo do Espírito Santo. Então, quando Jesus diz, carregai a tua cruz diariamente, não é para você colocar um colar, nem uma pulseira da cruz. Mas é entender o compromisso de me negar a mim mesmo, de me considerar crucificado para o mundo, crucificado para a carne, mas vivo para Ele. O símbolo, se a cruz assim é, então o Pentecostes é só o símbolo, o entendimento de que a seara está pronta. Mas eram os ceifeiros que faltavam. E então o Espírito de Deus desceu simbolicamente naquele dia para nos dizer, ide e pregai o Evangelho. Recolham a seara. Pescadores de homens, lancem as redes. É isso que significa. Alguém disse que quem é pentecostal, que não faz barulho, tem defeito de fábrica. Essa fábrica não existe. Isso é charlatanismo religioso. Só que nós não estamos preparados para esse tipo de coisas, de linguagem. Por quê? Porque a manipulação será que eu tenho que continuar a dar voz a demônios que entraram dentro da igreja. Doutrinas de rãs, doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, muitos se apartarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Por quê? Porque eles, como está escrito aqui em Colossenses, têm a sua compreensão inflamada. Falam daquilo que não entendem. Logo, eu não sou pentecostal. Eu sou dele. Agora, eu tenho os atributos do Pentecostes. Empoderado pelo Espírito Santo para ganhar almas. Isso sim. Logo, hoje pentecostal é uma denominação religiosa. Tem chicote à vossa espera. É muito erro. Logo, hoje à noite, você vai ver bruxaria na igreja, nos altares, vestidos de branco, como no candomblé. Porque eles não se perguntaram de onde é que saiu isso. Isso nada tem a ver com Cristo. Vou repetir. Vestir de branco é um ritual de Iemanjá, da bruxaria. O Iemanjá no Brasil, né? Na Nigéria, do espírito das águas, noutras regiões, em Luanda, da Kianda. Mas você diz que você não é bruxo. O que você está a fazer? Hoje, pastor, tem quem está magoado porque não conseguiu comprar roupa branca. Mas ele acredita que ele é cristão. E eles vão aparecer logo à noite, cheios de vestes brancas. Como é aqui nada? Nós somos santos. Limpos pela palavra. Eu não tenho só consciência que Deus me perdoou. Eu tenho consciência que no perdão eu fui reconciliado a Ele. Nisso, o que significa? Que em Cristo eu não aprendi essas coisas. Eu era do mundo, no mundo Ele me perdoou e me restaurou a comunhão com Ele. Na comunhão com Ele, eu não vi lá essas coisas. Eu não vi essas coisas. Logo, eu não posso te ensinar essas coisas. Elas antes, eu vi elas no mundo. Antes, eu vi elas no paganismo. Então, rapidamente, o que são festas populares e crenças populares? Crenças e festas populares, elas têm na sua maioria, não é? Algo em comum. São manifestações culturais comunitárias que geralmente ligadas a tradições religiosas ou ciclos agrícolas, eventos históricos ou folclóricos.
que mobilizam a população local em celebração pública. E elas podem incluir rituais religiosos, simbologia, expressão de folclore e cultura. Por exemplo, aqui eu vou passar a dar alguns exemplos. Rituais religiosos e simbólicos, por exemplo, existem no islamismo, por exemplo, o Eid, eu daqui a bocado vou mencionar os nomes, mas existem festas que é uma delas simplesmente essas festas religiosas, como eu acabei de falar do islamismo, Eid al-Adha, que é uma festa de sacrifício na tradição islâmica, que na realidade é o quê? Relembrar quando Isaac foi colocado como oferta por Abraão, quando o Senhor lhe diz, em Gênesis 22, coloca Isaac no altar. Então, é uma das principais festas islâmicas. Eid. Depois, algumas outras festas religiosas, rituais no candomblé, por exemplo, como incluindo ofertas ao Espírito das Águas, onde levam comida e celebram. Hoje vai acontecer! Hoje vai acontecer. Em todos esses povos que celebram o Ano Novo, eles vão fazer isso. As ofertas à Rainha dos Céus. O sacrifício ocorre e é tido, por exemplo, como forma de alimentar. Eu passo aqui a ler. A forma de alimentar energia axé do culto. Então, repare bem, eu estou a ler aonde? Axé do candomblé. Mas você tem axé gospel. Ei! É muita ignorância acumulada nas crenças populares e festas populares que entraram dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Em Cristo vós não aprendestes assim. Volto a ler. O sacrifício, quando ocorre, é tido como forma de alimentar a energia axé do culto e também como parte de comunhão ritual. A carne do animal é consumida pelos próprios participantes depois do rito. No sincretismo religioso, por exemplo, festas sincréticas como Lavagem do Bom Fim em Salvador, no Brasil, embora a maior parte da celebração seja festiva e sem sacrifícios, em terreiros de candomblé pode haver rituais internos que incluem sacrifício animal. Ou seja, que nós estamos a falar, sempre que existem essas festas, tem sacrifício. Por exemplo, Pentecostes, 50 dias depois do sacrifício. Logo, não tem colheita sem o sacrifício do animal. Por favor, captem isso. Não existe colheita sem sacrifício do animal. Não existe colheita agrícola sem o sacrifício do animal. Então, os povos antigos, Cirofenícia, Mesopotâmia, Iraque, essa região toda, que é toda a região que nós conhecemos hoje como Médio Oriente, ok? Eles sempre entenderam isso, que na colheita havia um sacrifício para agradecer a essa colheita agrícola. Logo, na Páscoa, era aceito um sacrifício de um cordeiro, agradecendo a colheita agrícola. Simbolicamente, Deus fala com os homens, dizendo sementes, dizendo figueiras, porque eles eram agricultores. Redes, pesca, porque eles eram pescadores. Jesus, quando veio para a humanidade, falou a linguagem deles, dizendo que ele era o cordeiro. E esse cordeiro que estava a ser sacrificado para que houvesse essa colheita, mas de almas. Era necessário que houvesse esse sacrifício. Não existe colheita sem sacrifício. Logo, quando nós estamos a ver festas populares, que destas festas populares têm o seu conceito religioso, mas tornou-se tradicional, a maior parte das pessoas já não sabe nem a origem, nem o porquê que eles fazem. Mas eles têm uma relação emocional com aquilo. Para os católicos são 12 meses, 12 passas e um desejo. Um trago de champanhe, 12 passas que representa uma passa por cada mês, que é uma uva passa para cada mês. E eles bebem e fazem um desejo. Quando se celebra, por exemplo, o aniversário, sopra-se as velas e diz, pede um desejo. Por quê? Porque o sopro da vela gera uma fumaça, que é como o incenso que sobe à Rainha dos Céus. Por que o bolo é redondo?
Porque as festas de aniversário, celebração de festas de aniversário, parabéns a você nessa data querida, porque se celebrava que esta criança não morreu, porque eles tinham medos que os espíritos malignos fossem não permitir a criança viver. Por que vocês acham que as festas de um ano são as festas mais importantes? A criança nada entende, mas você gasta o que você gasta. Porque nada tem a ver com a criança, são os pais, a família a celebrar, porque no passado e até hoje em certos lugares, a expectativa de vida da criança ou a expectativa de vida infantil, muitas das vezes não passa de um ano. Então, medos que espíritos malignos pudessem destruir a vida da criança, então elas celebram com grande gozo o aniversário de um ano. Por que muitos povos que são pobres têm muitos filhos? Por quê? Porque nem todos vão sobreviver. Por causa da expectativa de vida infantil ou a taxa de mortalidade infantil muito elevada. Então, se 7 crianças tiver, sobrou 2. É exatamente assim que os povos acreditam. Porém, essas crenças são condicionadas, são geradas por causa do que principados e potestades que vieram roubar, matar e destruir, criam esses medos. Mas nós servimos aquele que veio para dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu sou livre dessas mentiras. Eu não sou livre disso porque a expectativa de vida infantil, por causa de boas condições médicas ou socioeconômicas. Não. Mas por causa da minha fé em Cristo. Então eu não celebro parabéns a você, porque eu não sou idólatra. Eu não vou fazer bolo para a rainha dos céus. Então vocês têm mesmo que parar de fazer essas coisas. Vocês têm que parar de fazer essas coisas. Ponto final. Mas pastor, depois as famílias julgam você. Então hoje é um bocado sensível. Não porque é mentira o que eu vou falar, mas como eu disse, Lula, dizer a uma mãe que acredita em mim, como homem de Deus, não tenho mais nada para te dizer. Era para te dizer que aquela palavra que te dei é esta que tu tens que te agarrar. Mas pode parecer não ser sensível. Mas muitas das vezes nós somos sensíveis à incredulidade das pessoas. Logo, a maioria daqueles que estão dentro da igreja tem um peso na sua incredulidade que é maior do que a liberdade daqueles que já entenderam a verdade. E você precisa entender isso. Sim, Ano Novo, Natal, é mesmo essa Páscoa que está a vir daqui a dias. Nada tem a ver com o cristianismo. Aonde é que você já viu algum coelho que põe ovo? Adassa é o nome dela. Mas o nome pagão no Império Persa foi-lhe dado Estar. Esther. No inglês, Easter é Páscoa. Mas é adoração a Estar. Não é a Páscoa. Cristo é a minha Páscoa. Se Cristo é o Cordeiro e a Páscoa já aconteceu, eu não tenho que estar a celebrar todos os anos a Páscoa. Eu não celebro Páscoa. Se eu celebrar Páscoa, eu estou a dizer que eu não acreditei que Jesus já é a minha Páscoa. Logo, meus pecados já estão removidos. Então, vou celebrar exatamente o quê? Se era para celebrar a morte do sacrifício do Cordeiro e então o apaziguar dos meus pecados. Se o meu pecado já está perdoado, eu não tenho que celebrar algo que Deus já fez. Eu tenho que viver a liberdade e o perdão do meu pecado. Aleluia. Amém? Eu não celebro Páscoa. Posso aproveitar a Páscoa por causa da tua consciência religiosa para te explicar Cristo. Mas eu não celebro isso. Qual é a tradição da Páscoa? No Velho Testamento, o pai de família mandava as crianças procurarem em sua casa se houvesse fermento. Então eles diziam, pai, não achamos fermento. Então o pai de família declarava que aquela casa era uma casa sem fermento.
Essa é a tradição. O catolicismo entrou, que não tem a ver com Cristo, mas paganismo. Então, em vez de procurar fermento, eles vão procurar os ovinhos, as amêndoas de Páscoa. O próprio fermento. Então, hoje quando te entregam, mãe, você é mãe, quando derem como é que chama? As amêndoas ou os ovos de Páscoa, estão a entregar fermento dos teus filhos. Aquilo que provoca a ira ao Senhor. Então, todas estas festas que são tradicionais, hoje, populares, tradicionais, mas também são econômicas. É onde se fatura muito dinheiro, economicamente falando. Páscoa, Natal, Ano Novo. Como é que estão as ruas nos dias de hoje? Cheias perfiladas de camisas de roupa branca para os idólatras comprarem. Alguém está a faturar com a idolatria do outro. Então, se você acredita que pregar o Evangelho, eu estou a fazer isso por lucro. Não, eles lá estão a explorar a crença popular e disso fazem fonte de lucro. Uma das razões que a hotelaria em Angola não funciona é porque aquilo é prostíbulo. Porque aquilo não faz sentido você alugar um quarto por meia hora. O que você está fazendo lá? 2.000 kwanzas no hotel? Isso é baixaria. É lógico que você não vai ter turistas com as suas famílias aí. Porque você introduziu imoralidade, pecado. Oh, não era para falar? É isso que está a destruir a economia. É lógico. Agora, quando você vai ter canais de comunicação no 14 de fevereiro, a irem fazer vistoria, e então aqui o hotel, não, casa cheia, vamos ainda traduzir isso, não, tem aí boi de fornicadores. É o que vai acontecer. O que é isso? Isso são festas populares. Vamos lá, de novo. Como é que chama aquele? O único anjo baixinho? Cupido, né? O Cupido. Que o outro é São Valentim. Ouve, onde é que você aprendeu isso em Cristo? Então, as festas populares, elas não são de hoje. Vamos rapidamente para Atos capítulo 19. Onde Paulo disse, ninguém vos incomode sobre a questão de crenças populares que são manifestas nas festas. Então, até aqui nós vemos, Moisés disse que eles tinham estas 3 festas a celebrarem, mas todas essas festas apontavam para Cristo. Pães asmos é Cristo, o pão que desceu dos céus. Depois, qual era a outra? A das cabanas. Qual é a das cabanas? Ezequiel 47. Sukkot. Ezequiel 47. E que no último dia da grande festa, João capítulo 7, Jesus disse, aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Queridos irmãos, a festa do tabernáculo era para dizer que ele habitaria em nós, que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso não é uma questão de cada um ter a sua interpretação. Essa é a mensagem de Cristo. Logo, queridos irmãos, livre-se da imundícia. Livre-se da imundícia que muitas das vezes nos púlpitos, supostamente da igreja, digo suposta porque era suposto ser a Cristo a mensagem, livre-se destas falsas doutrinas. Atos capítulo 19, nós vemos que isso não é de hoje. Estas celebrações culturais, populares, ou chamadas tradições, que as pessoas não sabem nem sequer a origem, mas elas entregam-se nessas coisas porque têm um vínculo emocional. Ok? Então, 2024 não vai correr mal, ou não terminou mal, porque alguém morreu. O 2025 não vai estragar porque alguém certamente amava morrer. Come on, igreja. Essa não é a nossa fé. A nossa fé é baseada em que Jesus, na cruz, me perdoou e me remiu, comprou-me para que eu fosse dele, e nele eu fui então instruído, e hoje eu sou o templo da sua habitação. Essa é a minha fé. Amém? Mas um dia para o aniversário dele, essa é a coisa de azar, morreu antes do aniversário dele. Está vendo? A crença que um espírito maligno ia lhe fazer mal. Então isso move economias. Isso move economias. A nível mundial.
Atos capítulo 19, versículo 24 ou versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajudando com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Glória a Deus. Principados e potestades que eram em forma de obras, esculturas que eles faziam, e mesmo nossas culturas, essas nossas esculturas africanas, elas também representam deuses. E eu não falo mal de e nem contra a cultura. Vou repetir, artesanato angolano representa deuses, principados e potestades. Ouça, a estátua do pensador na cultura Chokwe é um homem que à noite ele transforma-se em homem e anda pelas ruas. Estuda só um pouco do que eu estou a falar. Então, não é nada artesanato, não é nada cultura. Aquilo é adoração a demônios. Em Angola é isso, na Nigéria é isso, no Sri Lanka também é isso, na Índia é isso. São essas coisas. Só que estas coisas hoje, elas são tidas como soberania de países. Mas na realidade, principados e potestades esconderam-se por detrás do pensamento e das legislações dos povos. É só isso que aconteceu. Porque no passado, como nós vemos aqui, Demétrio criou um alvoroço. Por quê? Porque culto a Diana era a fonte deles de lucro. Religião sempre foi explorar a dependência, a crença dos povos e lucrar com isso. Por isso eu não sou religioso. Eu sou de Cristo. Cristo não é o que lucrou. Ele morreu para nos libertar e quem lucrava com o nosso pecado era Satanás e os seus cooperadores, que são os cabeças das religiões. Então, preste bem atenção. Juntou os oficiais. Olha o que está escrito aqui. Juntou os oficiais. Disse, homens, sabeis que esse ofício temos a nossa prosperidade. No domingo eu falei sobre prosperidade redentiva. Mas nós vemos que prosperidade sempre foi um critério nos povos. Por exemplo, falamos acerca de colheita. A colheita, a questão da prosperidade nos tempos das Mesopotâmias e todos os outros povos, eles acreditavam que aquilo que nós entendemos hoje na biologia como fotossíntese, clorofila, que é o sol que alimenta as plantas e as plantas nutrem, quer a cor verde, não é? E elas são alimentadas. Processo biológico. Eles entendiam que o sol era o Deus da prosperidade, porque sem o sol não tem agricultura. Então, nos povos passados adoravam o sol e a lua, que na Babilônia são atribuídos a Nimrod e Semiramis, que são os arquitetos da Babilônia. Então, hoje, mais interessante do que eu estou a falar, quando se fala de, por exemplo, um historiador, o historiador é como um curador do museu, alguém esquecido. Porque história fala-se das coisas do passado. Então, hoje, tecnologia que aponta para as coisas futuras, então, esse tem mais relevância. Mas quando você ignora a história, você corre o risco de cometer a mesma coisa que foi feito no passado. Logo, Salomão disse, tudo o que existe debaixo do sol não é nada de novo. É só um ciclo a se repetir. Mas nada. Então, o que nós vemos no passado está-se a repetir hoje, porque muitos não entenderam que a mensagem era para você ser livre da adoração a principados e potestades. Porque estes principados e potestades começaram a ser adorados pelos homens.
Daí os Anunnakis, os Nefilins. E você precisa de entender que por detrás dos sistemas de crenças estão esses principados e potestades que Cristo dispôs publicamente na cruz do Calvário. Nos libertando, não tem como nos acusar. Me acusava porque eu era adorador dele. Hoje fui liberto, já não faço parte disso. Hoje eu adoro a Cristo em espírito e em verdade. Antes, ou ainda hoje, e digo antes de Cristo, adora-se não em espírito, não na verdade, mas nas crenças populares. Por isso é importante que se você for analisar o que é que significa isso, o que é que significa aquilo, você vai descobrir exatamente isso. Vai para um óbito em Angola, no Comba, não põe comida para o morto, quem é que vai comer? É a crença popular. É a crença popular. Essas crenças populares são baseadas em mitos, folclores. Só que você pensa que mitos e folclores são a imaginação das pessoas. Não. Mitos e folclores são, na realidade, crenças que demônios atribuíram aos homens. Se você não fizer isso, algo vai te acontecer. Se você não fizer aquilo, vai te acontecer. Não se varra à noite, traz azar. Não é isso que é dito? Então, dentro das muitas crenças populares, a origem delas foi desvanecendo com o tempo. Já não se sabe de onde elas vieram. Gato é bicho, é animal do diabo. Gato é animal do diabo, mas a Bíblia fala o cão do diabo. Mas de onde é que surgiu a crença de que gato é um animal que o diabo usa? Do Papa que disse que os gatos na Europa eram a causa da peste bubônica, chamada peste negra, em 1400, 1500. Que 1/3 da Europa foi dizimada pela peste bubônica, aonde Luther disse diante de Deus, se Deus lhe poupasse da peste bubônica, ele lhe serviria. Então Luther, a pagar os sacrifícios penitenciários, a penitência, em Wittenberg, a escovar chão de joelhos, a fazer aqueles sacrifícios humanos para agradar a Deus e agradecer a Deus. Vamos tocar na questão da gratidão, de agradecer a Deus. Luther, entendendo o latim, leu em Gálatas que a salvação não vem por esses sacrifícios, mas vem pela fé no que Cristo fez na cruz do Calvário, que é aquilo que eu te estou a anunciar. Então, quando você ouve falar aí gratidão, essa gratidão não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz, ser de gratos em ações de graças. Essa gratidão que você está a ouvir é namastê. Gratidão, gratidão. É por isso que eles fazem essas expressões. É budismo que eles estão aí buscar. É da mesma maneira que eles foram buscar yoga. E achas que hoje yoga, com o tempo as pessoas já não sabem a origem da yoga, que a yoga tem vínculos de adoração no hinduísmo, que são na realidade técnicas de esvaziamento de uma pessoa para serem preenchidas com outra coisa. Então eles ativam as chakras. Se você é ignorante dessas coisas, você vai achar que eu estou a falar à toa. Mas os oficiais dessas coisas sabem o que ele está a falar. Porque eles sabem que eu estou a expor as coisas que eles fazem. A ignorância que há no meio deles. Falo de quem? Do povo que se diz cristão. Come on, igreja. Até hoje já tem o pai dos burros, o Google, né? Vai só lá, pesquisa o que eu falei e você vai descobrir que é verdade o que nós estamos a falar. Assim como o Kama Sutra é parte da religião hindu, a yoga faz também parte, é um outro ramo. E você precisa de entender isso. Por exemplo, na teologia nós definimos as religiões mono e pluriteístas. Monoteístas são aquelas que só têm um Deus. Pluriteístas são aquelas que adoram muitos deuses. O hinduísmo é uma religião pluriteísta, que adora vários deuses. Lá, vaca é Deus, o bacon é Deus, como é que eu chamo? Como é que chama? A picanha lá é Deus, o macaco é Deus. Aqueles cabelos aí da Índia são cabelos que as mulheres entregaram no templo, consagrados para quebrar todas as maldições e colocam. Estás linda, né? E colocam no templo, e então é consagrado para quebrar aquelas maldições, vendem. Esses dos templos sempre tiveram associados a lucro. E vendem para então custear a religião deles. E então as mulheres pegam nesses cabelos e dizem: uau, mas você acabou de receber o vínculo da maldição
daquele povo que se quis desfazer. Agora, de onde é que surgiram aquelas maldições? Da adoração aos deuses falsos. Logo, quando você se envolve na crença popular, por mais que você não entenda, você agora tem um ponto de contato. Não dês lugar ao diabo. Não dês lugar ao diabo. Mas são hábitos de gentios, são hábitos populares dos povos, das etnias. Então, quando dizem, não, porque vocês têm que impor a vossa religião, vocês não respeitam a cultura dos outros. Ele está a falar isso como uma pessoa intelectual, mas nós, com discernimento espiritual, sabemos que ele é simplesmente uma marioneta desses demônios principados e potestades. É só isso. Então, não vos envergonhes do Evangelho, sendo santos e retirando-vos dessas festas. Porque se você estivesse numa festa de branco agora e alguém grita, ei, é manjar! Agora vais dar conta que aquilo que o pastor Mauro falou não querias ouvir, mas afinal é verdade. Então essa história de que vestir de branco é do candomblé. É só você ir ler. Desculpa, só achei gospel. Não, o Brasil está a subir a métrica. Achei gospel. Então não existe carnaval cristão. Não existe carnaval cristão. Você tem, por exemplo, as festas de São João que têm a ver com as colheitas. Ou seja, a colheita é feita no tempo de verão. Então você tem festas de verão na Europa, onde se celebram tais coisas. Essas festas de verão no Brasil são as chamadas festas juninas. Como é que é possível ter arraial gospel? Porque são festas de celebração a São João na questão da colheita. Vai pregar o Evangelho. Não, vamos usar isso para pregar o Evangelho. Eu não posso chegar e dizer com o intuito, vou no inferno, mas é para pregar o Evangelho. Não brinca assim. Ser de santos porque eu sou santo. Isso é falta de temor. Então, nós temos, infelizmente, dentro da igreja, a tentativa de muitos terem conhecimento de Deus, mas chegaram lá e descobriram que tem mais paganismo do que propriamente a mensagem de Cristo. Usa-se Cristo, se calhar, de alguma parte, e depois entra o que entra. É por isso que você está hoje a ter igrejas que pintam de preto. Porque é para ter mais descrição, porque quando você vai ao cinema, no cinema... Meu irmão, ouve ainda mais a mesma coisa. Fuja da aparência do mal. Porque eles têm mesmo muito sucesso. Eles têm muito sucesso porque o mundo lhes recebe, porque o mundo, eles são do mundo. Eu não estou a falar coisas que são do mundo, é lógico que eu não vou ser bem recebido, a menos que seja por pessoas que queiram ouvir a verdade. Logo, vocês que estão em Cristo, é a quem eu me dirijo. Eu não estou a pregar contra aquelas pessoas que compraram roupa de branco, já estão aí para a festa. Eu não vou pregar contra a roupa dele, eu vou pregar o quê? Sobre a necessidade dele reconhecer Cristo como Salvador. E depois eu vou lhe dizer, não, como tu está a dizer a ti, essas tuas vestes brancas não tem nada a ver conosco. Deita fora essas questões. Como é que é possível você ter um monte de cristãos que usam aquelas pulseiras Pandora? Vai ainda descobrir o que é a história da Pandora. A Pandora não é uma caixa cheia de maldições que quando se abre, libera. E ainda por cima, comprei mais uma coisa para acrescentar aqui na pulseira da Pandora. Outra coisa, é aquele olho turco. Esse olho turco, Turquia aqui que acabamos de ler, os povos que adoravam a Rainha dos Céus. Mas tu não entende. Isso é contra a má olhada e inveja. Não é mesmo da Rainha dos Céus. Não entendo. O mundo jaz no maligno. Você é chamado para ser de Cristo e não do mundo. Então, crenças e festas populares. Verso 26. E bem ouvis que, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses. Agora você vê um conclave dos deuses se reuniram. Primeiro era só a deusa, a Rainha dos Céus, em Éfeso. Agora a Rainha dos Céus está a fazer a advocacia para todos os outros principados e potestades na Ásia. Ele não está a vencer só a mim, ele está a vencer também os outros ali. Ele está a vencer o Dionísio. O Dionísio também tem a ver com outro Deus. O nome dele também. Aleluia. Eu até vou já deixar-vos com perguntas para que vocês possam ter liberdade e ajudarmos os irmãos a entenderem. Amém. Pastor, só de uma forma a esclarecer. Quando nós lemos o livro de Deuteronômios, o que ficou patente é que o que era celebrado era em simbologia do que estava por vir, o esperado, que era Jesus. Tendo Jesus já tendo vindo, não é? Como cristãos, há alguma outra celebração que a gente possa fazer
Me veio uma passagem fazer isso em memória de mim. Não sei em que contexto é que Jesus tiver dito isso. Aleluia. Essa é boa mensagem. Boa pergunta. Então, Jesus disse, quando vos reunires em meu nome, tomai o meu corpo, bebei do meu sangue, e nisso fazei em memória de mim, lembrando-se daquilo que eu fiz por vocês na cruz. 1 Coríntios 11. Porque não entenderam o que Cristo fez na cruz. Uns de vós estão fracos, outros estão doentes e outros dormiram antes do seu tempo. Portanto, examinai se permaneceis na fé. Porque o que toma a ceia sem crer no que Cristo fez, ignora o que Cristo fez, não usufrui dos benefícios. Portanto, examinai-vos se permaneceis na fé de Cristo crucificado. Não é para você ir confessar o teu pecado antes de tomar ceia. O pecado que estamos a falar é da incredulidade. Porque se você não permanece crendo que já pelas suas pisaduras foste sarado, você vai aceitar a doença. É vontade de Deus. Não, Deus está a me ensinar por meio dessa doença, pastor. E na realidade, pastor, eu entendo sim, não foi um bom tempo, mas eu aprendi muito com a pobreza. Não aprendeste ainda com o Espírito Santo por quê? É muita incredulidade, é muita falsa doutrina, ou doutrina de demônios no meio da igreja. A única coisa que eu tenho que celebrar é a minha salvação. Caminhando eu vou para Canaã. Porque eu celebro o facto de que já Cristo morreu por mim, já Cristo ressuscitou. Então, essas celebrações é do gênero, ok, daqui a mais um. Hoje o que estão a correr? Hoje correram o quê? As Demóstenes de Almeida, né? Agora, uns vão treinar para o próximo ano correr. O que é o Yom Kippur? O sacrifício esse ano cobre os pecados. No próximo ano, mais outro sacrifício para cobrir os pecados. É o que eles vão fazer na Páscoa. Celebrar essas coisas é ignorar já o que Cristo fez. Então está escrito em Salmos 68, o que está escrito? Verso 29. Manifesta, Deus, o que já realizaste por nós. Está feito. Então, se você tem uma corrida de 100 metros, corres e vences, tens que continuar a correr porque tem pessoas que ainda não pararam de correr. Você celebra até que se manifeste o pódio. Paulo disse, eu combati o bom combate, guardei a fé. Essa celebração é guardar o que Cristo fez. Eu vivi, eu manifestei o que Cristo viveu, ou o que Cristo fez por mim. Eu não tenho que celebrar outra coisa. Amém? Amém. Resumindo, não há nenhuma celebração para aqueles que estão em Cristo. Não, até Celebração no a nossa contexto salvação, de festas. a nossa comunhão com Deus. Não, as festas eram simbolicamente sombra da realidade que estava por vir. Uma realidade emitiu uma sombra e eles começaram a celebrar. Essa sombra está a vir. A realidade veio, nós abandonamos a sombra. Cristo é a nossa realidade. E estamos firmados nele. Amém? Os mistérios dionisáquios, ocultos dionisáquios, eram ritos religiosos dedicados ao deus grego Dionísio. O tal Dionísio, que foi consagrado a um deus Dionísio, ele adorava agora quem? A rainha dos céus. E era a porta-voz da rainha dos céus. E que por sua vez disse, olha, nós não vamos combater somente por causa da rainha dos céus em Éfeso. Paulo está a estragar todos os outros principados e potestades ao nível do mundo. Amém e amém. Então aí você aprende algo. Que principados e potestades eles têm hierarquia. Porque quando todos foram destruídos, ninguém foi afetado. Mas quando mexeram na rainha dos céus, ela se levantou para defender os outros. É por isso que no catolicismo você tem a Maria, que substituiu a Diana, rainha dos céus, e que esta é a soberana sobre todos os outros ídolos do catolicismo. Espero que tenhamos ensinado qualquer coisa. Glória a Deus. Eu vou continuar a pregar. Se vocês tiverem perguntas, amém. Glória a Deus. É notório como em todas essas festas e essas celebrações já sempre um grande envolvimento referente à comida. E o meu ponto é, seria só relacionado à questão da colheita ou a algum outro ponto por detrás? Porque, por exemplo, há povos em que nós vemos que tiram a sua identidade da comida. Estaria relacionado também a essa questão dessas... Eu gostaria de que vocês aprendessem algo importantíssimo na maneira como eu vou responder a tua pergunta, pastor Catiana. Obrigado pela pergunta. Paulo disse como os seus próprios poetas, os seus próprios escrivãos, os poetas deles, disseram os cretenses são bestas ruins. Então estamos a falar de que Paulo leu a literatura de Creta.
Mas por quê? Porque os artistas de hoje, eles cantam os problemas cotidianos. Eles cantam os problemas. Logo, ao ler, tu estás a entender o que é que eles tinham. Moisés disse, vai para aquele povo e vejam como é que eles pensam. Provavelmente eles ouviram as músicas. Então, quando você ouve um povo a cantar, me chamaram de banana por causa da boana, stop it. Há um enfraquecimento dos homens em Angola. Não sei se você entendeste. Eu estou a notar que os homens estão a ser enfraquecidos. Oh, querido irmão, você vai cantar, te chamaram de banana. Vira o macaco como a banana. Por causa de uma mulher, você vai ser enfraquecido. Mulher era para ser exército de nego, te auxiliar, não te enfraquecer. Isso é Jezebel. Então ele está a cantar exatamente como numa relação, um homem foi enfraquecido por uma mulher, pelo comportamento de uma mulher. E que resulta em problemas graves na economia de um povo. Por quê? Porque você agora tem filhos sem pais, filhos que não entraram na escola, filhos que estão nas ruas, abandono de paternidade, ou fuga de paternidade. Agora consegues entender? Que não é só uma crença, como ela afeta todo mundo, e todo mundo é levado na roda bamba. É necessário que você entenda. Nós não estamos a pregar só Cristo como se fôssemos... não gostamos da terra, estamos aí para o céu. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo jaz no maligno infiltrou todas as formas de pensamento acadêmico, cultural. Por isso é que no dia que nas escolas agora estão a implementar culturalmente, celebrar o Halloween. Você não está a entender que isso não é nossa cultura? É sim. É o que alguém vai te dizer. O nome é em inglês, mas Dia das Bruxas, bruxaria é tradição em Angola. Por isso é que se casam. Por que não se implementou o Dia da Ação de Graças, que é uma cultura que começou a se tornar popular nos Estados Unidos, creio que a partir do presidente Abraham Lincoln, que instituiu como uma celebração oficial a Ação de Graças. O Halloween também vem de lá. Por que só receberam a bruxaria? Não, meus filhos no dia da Halloween não vão à escola. Eles não servem para o desenvolvimento deles. Eles não vão receber emprego porque foram no Halloween. Aliás, quando eu lhes inscrevi, não estava estipulado que eles iriam ter introdução à bruxaria. No dia do carnaval, meus filhos não vão à escola. Ficam em casa. Não é? E outra coisa que está acontecendo nas escolas, que é exatamente o que nós estamos a falar. Dia do pai é o dia do José. O dia da mãe é o dia da Maria. E de repente, toda hora o pai tem que ir para uma festa na escola. E de repente, os professores dizem aos filhos, o teu pai nunca vem. Então você é abandonado. Isso é imoral. Esse é outro gigante que está-se a levantar. Porque na educação, nas escolas, está-se a ensinar que os filhos cujos pais estão mesmo ocupados a trabalhar são filhos abandonados. Por quê? São abandonados porque quando o pai não vem prestar culto a esse espírito. E alguém me disse, não, o teu problema é que tu vês tudo no ramo espiritual. É que não existia nada físico se não tivesse o espiritual. Então você se torna cego no físico tentar compreender o invisível. Mas se do invisível você entender, você vai compreender o físico. Exatamente a questão do discernimento. Por isso, por essa razão, é que eu não me misturo nisso. Nada tem a ver com Cristo. Porque eu entendo a origem dessas questões. Então, sim, carnaval, repare só bem o calendário católico. Todos os dias tem uma festa. Tem dia disso, dia daquilo, dia do amigo, dia da família. Ouve bem, só que antes do carnaval, tem o dia das cinzas. Que é a quaresma, não é isso? Ou quaresma é na paz? Não sei, não sou deles. Como é que é? Tem Ashes, Lent. Lent tem em inglês. Mas você tem essas celebrações. Antes do carnaval, tem o dia das cinzas.
ou depois, não é isso? Ou seja, já pecaste na carne, já te envolveste, agora vem se arrepender. Isso é celebrado dentro da igreja católica. É depois. Já fizeste isso, depois vem se arrepender. Isso não tem nada a ver com Cristo. Então a questão toda qual é? Hoje sim nós estamos a falar de crenças populares e nós somos chamados mesmo a conhecer essas coisas. E, quando você, e se calhar mesmo denunciar, porque quando você conhece essas coisas, você não se mistura nelas. Porque Paulo, a Bíblia diz aqui que Paulo convenceu uma grande multidão, dizendo que não eram deuses os que se faziam com as mãos. E não somente há o perigo de que a profissão deles caia em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira. Logo, o que eu estou a ensinar provoca ira. Ao ler isso, eu já entendo isso. E clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. A Diana dos Efésios depois emigrou com o título de Maria, a Rainha dos Céus. É um principado. É uma potestade. Como assim? Porque João levou consigo para a Turquia Maria, mãe de Jesus. Na cruz, Jesus disse, homem, é tua mãe, mulher, é teu filho. Então, na cruz do Calvário, não é? Onde ele foi delegado cuidar de Maria, ele leva Maria consigo para a Turquia, Éfeso, a Ásia Menor, ou a Ásia Antiga. Amém? E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, e arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, rogando que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E mais deles não sabiam por causa se tinham ajuntado. Hoje à noite muitos não vão entender porque é que eles estão a se ajuntar. Os fogos de artifício, que na China era para espantar maus olhados. Vestes brancas para adorar o espírito das águas. E por que é na Bahia de Luanda? E por que é no Rio de Janeiro, na Bahia? O espírito das águas. Então uma mistura bem grande. E de repente você vê que as pessoas vão sair dali. O que é que vai acontecer? Prostituição em massa. Espera só setembro. Faz os cálculos, 9 meses. Com a esperança de que um novo ano apresente novas oportunidades, então eles adoram ao Deus Jano. A celebração para darem as boas-vindas ao novo ano. O que o homem semear é o que ele vai colher. Se você colhe pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai semear muito. Se você semeou muito em 2024, em 2025 você vai colher muito. Se você não semeou nada em 2024, meu irmão, 2025 vai estar a trancar ferro com ferro. Mas te aconselho a semear em 2025 para que em 2026 você não continue a repetir a mesma lamúria. Então, queridos irmãos, antigamente os povos, eles tinham essas crenças populares, eles eram pagãos, eles não conheciam o Senhor. Nós vimos no judaísmo, e quem eram os judeus? Você pode entender isso. Quem eram os judeus? Era um povo com quem, que era agora descendente do homem que Deus fez essa aliança, que eles tirou de onde? Do paganismo da Babilônia, e tirou-lhe apresentando a promessa do Cristo. E esse Cristo que nos revelaria o caminho de Deus, ou nos revelaria o conhecimento de Deus. Que esse conhecimento de Deus nos liberta. Uns hoje são libertos porque são intelectuais, e que não fazem parte dessas crenças populares, mas eles fazem, sim senhora. Porque eles dizem que eles não fazem porque eles são mais esclarecidos. Mas a minha libertação não é porque eu fui mais esclarecido, é por causa de Cristo. O Evangelho que resplandeceu no meu coração. Então não tem tons de intelectualismo. Tem simplesmente libertação de coisas e ligações espirituais. Logo, se é para comer sardinha, eu como. Se é para comer passas, eu como, mas sem nenhuma conotação espiritual. Não me diz nada. Já mentes fracas vai lhes dizer muito. Mas é necessário que você entenda, então, a necessidade imperativa, não é? A necessidade imperativa de você conhecer a verdade e a verdade te libertar. Sim, branco, os vestes de brancos são, sim senhora, associados
o candomblé, a adoração a estes espíritos, orixás, axés e oloduns, que são esses nomes muito típicos que você ouve na Bahia, mas são da Nigéria, okay? Desses povos Benin e inclusive Angola. Nós temos festas da colheita, por exemplo, ações de graças na América do Norte. Temos o que é que eles fazem? Reunião familiar e agradecer a Deus. Pronto, aqui e o Peru é o máximo, como o bacalhau é para os portugueses. E sabe que o bacalhau é da Noruega, né? Nem é dos portugueses, é da Noruega. Pronto. Agora, eu não vos falei que coisa. Como é que chama? Aquele. O bacalhau. O bacalhau. O bacalhau bateu bacalhau. Ficaram magoados porque eu disse macabro é bacalhau. Diga? Nós temos bacalhau nas águas, na costa angolana, tem bacalhau. E é melhor fresco do que o peixe. Isso é uma questão de hábitos, né? Mas a pastora Catiana falava, voltando nisso, falaste sobre a comida. Por exemplo, o que é funge? É derivado da mandioca. Quizaca é derivado das folhas da mandioca. Então, comer funge com quizaca tem valor nutritivo nulo. É só mandioca ou mandioca. Mas se você disser isso, você vai ofender, porque o Bonga já contou. Por isso é que eu disse, volta só nos poetas. O Bonga cantou que a nossa comida de Angola tem a arte de nos afirmar. Noutras palavras. Lembra quando acho que é uma apresentadora brasileira disse que o fungo não era uma comida, acho que usou uma expressão. Isso criou uma convulsão no meio, eu acho que isso é da hipocrisia. Não, tem aquela Maria Braga no Brasil, não é, que fez isso, e até a Cátia que decorou o fungo com coentro. Não, erraste muito, minha tia. Ela disse que é a homenagem aos amigos do filho dela. Esses amigos têm que se apresentar. Eu também não esqueci. Eu não esqueci aquilo. Mas o que eu quero, esses amigos do filho dela têm que se manifestar, não temos que os conhecer. Mas a questão é exatamente essa aqui. É que nós somos vistos pela comida que a gente come. Isso não é verdade. Queridos irmãos, eu protesto contra ti nesta noite, que se você tiver um bocadinho mais de estômago, mais de maturidade, você vai descobrir que há pessoas que já não comem fungos porque comeram muito fungos no tempo de escassez financeira. Há quem já não aceita tomar sopa porque era tudo que ele comia quando não tinha dinheiro. Então, a comida está necessária, ou infelizmente diretamente ligada na mente dos homens, como valorização ou validação da capacidade deles. Então, é exatamente isso que a pobreza faz, rouba a dignidade das pessoas. Porque elas valem-se pela comida que elas têm. Por exemplo, repare só o que são as reclamações. O governo não está a agir bem, já não se come, a família angolana já não tem, só tem 2 refeições. Ter 2 refeições, nutritivamente falando, se calhar é o melhor. Por causa da tua história de comer bolada às 22 horas. É exatamente isso que eu disse, por isso que eu toquei, porque isso vai criar uma ofensa. Por quê? Porque há uma ligação da comida com as emoções. Querido irmão, o fungo alarga o teu estômago, então você vai sempre ter essa necessidade de dizer que não, só me serviram um bocado. Depois você entra em conflito com maneiras, está vendo? As maneiras na sociedade. Se o teu prato não tivesse alargadamente servido, não te serviram bem. Não, o fungo realmente ele alarga o estômago. Então, o conduto, às vezes, que é um bocado. Que é exatamente esse ponto. Queridos irmãos, o fungo não tem nenhum valor nutritivo. Tem valor emocional. Não te disse que eu não como fungo, eu gosto de fungo. Porém, não tem valor nutritivo. Porém, para nossos irmãos sulanos, é o pirão. Não é o fungo de bombom ou misto, como muitas das vezes nós fazemos, né? Para evitar as bolas, né? Então, eu também cozinho, né? Entendo isso. Eu não digo que eu nunca mais bati fungos, né? Eu não sei se já bati fungos. Porém, aqui é a questão que eu estou a querer dizer, queridos irmãos. A magoga não é um prato tradicional. A magoga não é um prato tradicional. Porém, quem disse que magoga não é bom? Então, quando você entende Cristo, não sabe o que é magoga, irmã?
Deixa eu te explicar. Um frango com... E tem dois Magoga. Tem Magoga e tem a Motorola. Motorola é que deixa a antena de fora. Então, tá vendo? Com a maionese naquilo... Ei, mano, não faz isso. É bom. Agora, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é exatamente isso. A nossa identidade vem de Cristo. Não vem dos hábitos que principados e potestades contaminaram o mundo no passado e continuam hoje com uma nova linguagem, com uma nova roupagem somente. Então, os fogos de artifício fica bonito porque vamos agora eleger qual é o país com melhores fogos de artifício. E nosso governo também, só aqueles 2 palitos de fósforo que eles dispararam aí no ar, isso não se faz, quando é assim não faz. Tá vendo? Quer dizer, irmãos, os fogos de artifícios têm uma crença por detrás. Talvez as pessoas hoje não façam por crer, mas o fazê-lo, esses espíritos continuam a ser adorados. É exatamente essa questão. Há quem vai comprar roupa e não vai para a ilha. Mas todos eles em conjunto, em uníssono, a nível mundial, estão a adorar exatamente esses principados e potestades. Só que e a importância da mensagem de hoje, qual é o problema? É que a expectativa que 2025 vai se apresentar com melhores oportunidades não virá da mudança de ano, mas da tua obediência à palavra de Deus, da tua santificação na presença de Deus. E essa obediência é mesmo orar para que o ímpio não seja tão perverso. É mesmo orar para que principados e potestades não se levantem. Hoje eu ouvi dizer que muitos não foram para o Mossul, a travessia, acho que é notícia vinculada que muitos não atravessaram o Mossul. E alguém disse, é o trauma do naufrágio. Aquele naufrágio era uma procissão católica. Já deram conta que sempre que tem essas procissões católicas, foram fazer procissão no mar, adorar o espírito das águas. O catolicismo é tipo chuchu, se mistura com tudo que é crença. Mas também, quando fazem essas peregrinações por estrada na Moshima, no mar morrem, na estrada morrem, vocês não vão dar conta. O teu Cristo ressuscita morto e o dele está a matar. Isso não é outra coisa senão a pura verdade. Triste, mas nós pregamos o Evangelho não porque conhecemos mais verdade do que eles em desdém, mas porque o amor de Cristo nos constrange. Então, 2025, você tem uma chave nessa noite. Crer no Evangelho de Cristo e Ele crucificado, como a certeza de que Ele, Cristo, disse, porque crês, de hoje em diante, as janelas dos céus são abertas. A fé em Cristo é que abre portas dos céus. Logo, a crença nesses demônios abre portas do inferno. E que não se nomeie mais sobre a tua casa. Por isso eu oro no nome de Jesus Cristo, fechando a minha mensagem, que a tua vida seja consagrada pelo sangue e selada pelo Espírito de Cristo. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, nos foi concedida esta graça de poder publicamente anunciar o teu amor e tua bondade. Mas para, em primeiro lugar, sermos libertos de falsas crenças que geram falsas expectativas. Expectativas de que tu, ó Deus, has de cumprir coisas que tu não estás envolvido. Então, sem conhecer, eles adoram o Espírito e o Deus deste mundo. Mas nós temos a graça e o privilégio de receber e crer em Cristo Jesus. Portanto, eu oro no nome de Jesus Cristo. Eu paralisa todo o espírito de orgulho. Paralisa todo o espírito de pavão de falsas crenças que tentam, ó Deus, ser invocadas em altares nesta noite. Eu oro. Abre os olhos do entendimento daqueles que creem em Ti. E que eles prossigam para o alvo, para andarem em santidade e comunhão com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sim? Que seja um excelente ano 2025 para vocês. Amém? Que não seja a tua vida medida pelos padrões deste século, mas antes pela palavra de Deus. A palavra de Deus na minha boca é uma aliança. Que essa aliança esteja contigo em 2025. Aleluia. Amém e amém.